A paz do Senhor, meu querido e minha querida, que estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temer, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos começar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Iremos ler os capítulos 1, 2, 3 e 4. E vou aproveitar para dar algumas explicações, falar algo a respeito dos textos que vamos ler, como tenho buscado sempre fazer. Mas não esqueça, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo e deixar até mesmo aí algum comentário. Tudo isso dá mais engajamento para o vídeo e me ajuda também a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia e assistindo um vídeo por dia em um ano, você vai ler conosco toda a palavra do Senhor e é bem importante que você comece pelo começo. Afinal de contas, você irá começar ali em Gênesis. Para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo e aqui nos cards você vai encontrar o link da playlist. Amém? Mas agora vamos orar e logo depois da oração faremos nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia aqui reunidos para ler a Tua palavra, para que venhamos a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da santa doutrina, da doutrina apostólica, para que possamos vivê-la, praticá-la cada dia, fazendo assim prosperar o nosso caminho. Te peço, Deus bendito, que o Senhor venha abençoar a vida, a casa, a família de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Em nome de Jesus eu oro, que assim seja feito. Amém? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fostes sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em que esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita,
por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E, deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, e para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Mas que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Veja que aqui no primeiro capítulo, Paulo falando aos irmãos de Corinto, ele fala justamente das aflições que ele passou e das aflições que Corinto estava passando, mas procurando sempre edificar a fé dos irmãos. E assim como eles, os apóstolos, passaram privações, aflições, sofrimentos e foram consolados, assim também os irmãos de Corinto seriam. Ele dá testemunho de como já havia se desesperado da vida, achando que iria morrer diante de uma sentença que eles receberam, mas como Deus deu um grande livramento, de como o plano dele era passar mais uma vez ali por Corinto, ir para a Macedônia, depois voltar para Corinto. Veja que ainda que possamos notar que na igreja de Corinto existiam alguns problemas, existia a divisão que nós vimos ali na primeira carta, entre outras coisas, uma igreja um pouco problemática, digamos assim, mas Paulo tinha muita afinidade por ela, sempre lembrando de como eles estavam ligados, como a igreja de Corinto era a glória para Paulo, porque era fruto do trabalho dele, como também ele era a glória para a igreja de Corinto, já que a igreja de Corinto sempre o ajudou no seu ministério. Então, vamos continuar agora capítulo 2. Mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo,
para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Veja que houve alguma situação na qual alguém trouxe tristeza ao coração de Paulo, e essa pessoa estava ali na igreja de Corinto, e isso trouxe tristeza para o povo de Corinto também. Paulo pede então que eles perdoem essa pessoa, eles confortem, consolem essa pessoa, porque ele já perdoou. E ele perdoou na presença de Cristo, justamente para diante dele ter perdoado e a igreja também ter perdoado, eles não venham a ser sobrepujados por Satanás. Porque quando a pessoa não quer perdoar e fica guardando mágoa, rancor e coisas semelhantes, ela acaba dando lugar para o diabo vir e vencê-la. Continue. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Ou seja, para os perdidos, Paulo e os apóstolos eram como cheiro de morte, e para os que criam, como cheiro de vida. E quem crê na mensagem do Evangelho, através da mensagem do Evangelho, alcança a vida. Mas quem não crê, encontra condenação pela sua incredulidade e pela permanência no pecado. Então, o Evangelho traz as boas novas da salvação para os que creem. Para quem não crê, acabará gerando condenação, ou seja, morte. Continue. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus na presença de Deus. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, a igreja de Corinto havia se transformado em uma igreja firme, ainda que tinha alguns problemas, mas era um fruto que permaneceu por parte de Paulo, de Timóteo, ali dos discípulos. E ela era a carta de Cristo, ou seja, assim como o Evangelho fala sobre Cristo, a igreja de Corinto, a forma como aquele povo foi transformado, como eles viviam o Evangelho, também falava acerca de Cristo. E nós devemos buscar ter uma vida onde as pessoas, olhando para nós, possam ler em nós o Evangelho. As pessoas não leem a palavra. Aqueles que estão no mundo não querem ler o Evangelho, a Bíblia. Nós precisamos ser o Evangelho que eles lerão. Continue. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E Paulo está dizendo que se Moisés, quando entrava na presença de Deus, em uma aliança transitória, ele resplandecia em sua face a glória de Deus, quanto mais na nova aliança que é permanente, a glória de Deus também será manifestada. Ainda mais em uma aliança feita no Espírito e não na letra. Continue. Tenho, pois, tal esperança. Usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Aqui ele fala justamente do véu de separação, que impede o homem de ver a glória de Deus e estar na presença de Deus. Devido à lei, o véu ali existia. Em Cristo, o véu foi rasgado. Enquanto os judeus não criam em Cristo, existia um véu entre eles e Deus. A partir do momento que eles criam em Cristo, esse véu era rasgado. Ou seja, deixa de haver uma separação. Para aquele que está em Cristo, não existe uma separação. Nós temos acesso direto ao Senhor. Continue. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isso, e por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus, por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Pois é, o ministério de Paulo ali foi um ministério muito duro, sofrido, aflições, perseguições, lutas. Como ele mesmo diz, ele trazia no seu corpo a morte, estava disposto a morrer por Cristo a qualquer momento, porque sabia que ainda que morresse, Cristo o ressuscitaria para a vida eterna. E buscava sempre ali, por amor a Cristo, por amor dos irmãos de Corinto, por amor às almas, fazer a obra de Cristo o tempo todo, nunca olhando para as coisas aqui temporais. Porque se fosse olhar, desanimaria, eram lutas, perseguições, aflições. Mas sempre olhando para a glória, para o futuro, sabendo que todas as lutas que passava aqui eram momentâneas e, se comparadas à glória que seria revelada no vindouro, eram pequenas e momentâneas. Isso o fazia estar sempre firme, firme no propósito e firme debaixo da vontade de Deus. Que possamos aprender com Paulo, sabendo que, independente das lutas que possamos enfrentar aqui, uma glória muito maior nos está reservada. Amém? Vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje, vídeo curto. Vou ficando por aqui. Já aproveite para assistir o vídeo que vai ficar fixado aí no final e aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Não esqueça também que você pode mandar aí o seu pedido de oração. Aqui é o WhatsApp, você pode mandar aí o seu pedido de oração, dúvidas, e eu estarei aí disposto para te ajudar e orar por você. E aqui você pode também fazer a sua oferta e ajudar o ministério a continuar pregando a palavra do Senhor. Amém? Então, um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!